A paz do Senhor, meus queridos, como vocês estão? Eu venho aqui com mais um ensinamento, né? Praticamente junto com a igreja, primeiro amor de Deus. Vamos falar sobre o jejum e oração. Você tem jejuado ultimamente? E como está a tua vida de oração? Em Mateus capítulo 17, versículo 21, a palavra de Deus diz que a casta de demônios que só sai com jejum e oração. E essa é uma prática comum e há muitos anos que a igreja tem para desenvolver o seu lado espiritual, né? E desenvolver também dons do espírito, poderes espirituais a qual Deus permitiu sobre nós com a descida do Espírito Santo. Né? Jesus falou: não vos deixarei órfãos, mas deixarei o Consolador. Dons espirituais que para edificação da igreja. Eu lembro de uma certa feita, meus irmãos, né? Que eu estava indo a um monte, né? E principalmente quem vai a um monte tem que estar preparado, e principalmente em jejum. Nesse monte, quando eu estava junto com um grupo de jovens, quando né, oramos para subir, e quando chegou lá em cima, né, que estávamos lá em oração, o Espírito Santo começou a falar com nós. Tem alguém entre vocês que não está na comunhão, que está em pecado. E vamos entender que pecador todos nós somos, mas há pessoas que não abandonaram sua vida de pecado. Quando a Bíblia fala do pecado, é a constância, é a transgressão da lei de Deus, a constância no pecado. E ali, meus irmãos, na hora começou uma energia pesada subir aquele monte. Eu estava em jejum na época. Eu sentia essa energia atrás das árvores, enchendo de vultos, entidades. Entidades que eu digo que a gente via. Vultos caminhando entre as árvores, uma e outra, né? E o Espírito Santo falou a um evangelista que estava ali, que era o único que tinha um cargo eclesiástico, né? Que ele estava à frente daquele grupo. O Espírito Santo falou com ele: você desce, porque tem pessoas que estão em pecado e estão aqui em cima. Monte, meus irmãos, dependente de onde você está entrando, há lugares que já foi pessoas fazer obras ali, fazer rituais de magia negra, então tudo ali, o reino espiritual está ali. Então, quando é despertado, se você não estiver preparado, há muitas retaliações, há muitos espíritos, como o caboclo da Mata Verde, que habitam em Martas, e outros espíritos feitos através de rituais. Talvez você tenha feito um ritual em um certo lugar, talvez já tenham tirado vento, chuva, acaba tirando aquilo dali, mas só que o espiritual fica aberto ali. Se você não tiver conectado no Espírito, porque a palavra de Deus mesmo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Então, se você não estiver conectado no Espírito, você não vai entender as coisas espirituais. E na hora que ele começou a passar mal, ele falou: vamos descer. Porque as retaliações já estavam atacando ele. Ele falou: vamos descer no monte, porque não estávamos preparados, não era o tempo de subir. Tem outras dessas e muito mais experiências que tive. Uma vez eu estava em jejum, né, porque a nossa igreja, né, a igreja Primeiro Amor de Deus, ensinamos e treinamos pessoas a terem vidas de oração, ensinamos pessoas a jejuarem, ensinamos pessoas a desabrochar no reino espiritual. Não é uma igreja material, é uma igreja espiritual. Uma certa feira eu estava indo entre a divisa de São Roque, próximo onde eu moro, e lá havia uma represa e eu estava em jejum. Eu fui do caminho até lá, que daria 20 minutos em oração. E chegando lá, quando eu avistei de longe, eu vi uma entidade, né? Pastor João, como é que é essa entidade? Essa entidade ela era transparente, mas em meio à transparência você via um rosto, e aquele rosto, ele tava dando uma risada pra mim. E eu falei: meu Deus do céu, na entrada da mata, o que é aquilo? Quando eu aproximei, tinha feito ali, tava ali uma obra feita, né? Não entendo muito bem. Aí tinha vasos, tinha milharina, tinha rosas e outros instrumentos ali feitos. E ali ao mesmo tempo eu repreendi, né? Muitos podem achar: Diogo, você está sendo religioso, mas
o reino espiritual, ele é mais real do que você imagina. A pergunta é, será que você está tendo uma vida espiritual ou você é só mais um crente carnal? E outra vez eu estava passando uma prova, tinha uma vez que eu estava passando uma prova terrível nessa época, e me forçou a jejuar horas e horas. Tinha pessoas que falavam pra mim, você tá louco, você emagreceu muito, pare de fazer isso. Eu falei, não, vou parar porque eu tô dentro de um propósito. A palavra de Deus diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. E ali, quando eu estava no ato de jejum, quando eu estava ali, tive uma visão aberta. Eu vi um demônio gigante, demônio de uns 2 metros, que estavam rindo para mim. E esse demônio, ele me encarava. E na mesma hora eu repreendi, despertei daquela visão, orei a Deus, Deus revelou na palavra que aquilo era um demônio pesado, a qual somente Ele mesmo poderia vencê-lo. Porque não é por mim e por você que podemos vencer demônios, é pelo nome de Jesus. Porque na hora que eu repreendo em nome de Jesus, a palavra de Deus diz que não existe um nome sobre outro nome, não existe um maior nome a não ser o nome de Jesus. Então, quando eu uso da minha autoridade e repreendo o mal em nome de Jesus, aquele mal ele tem que ser desfeito, tem que ser desmontado. Não é por mim ou por você, mas sim é pelo nome de Jesus. E muitos acham, mas comigo não acontece. Mas será que você está buscando um reino espiritual? Eu tive um testemunho interessante, uma visão com os que está na internet vai entender que é a pastora Nadir, né, conhecida muito aí na internet, não sei se ela é bispa ou se ela é pastora Nadir. Nessa visão que eu tive, eu fui transportado para o meu serviço e lá quando eu estava andando, essa mulher entrou na minha frente e ela falou, eis meu servo, que eu tenho uma grande obra na sua vida. Deus estava usando a vida dela para falar comigo. Eu tenho uma grande obra na tua vida. Eu vou levar você para pregar a mensagem, meu servo, a toda a parte do mundo. E aquela mulher andou, saiu andando, saí seguindo ela. Do nada, ela pegou outro rapaz e na hora de profetizar, ela bradou tão forte, mas tão forte, com o som de uma trombeta tão forte, que eu acabei despertando da visão, né? As coisas espirituais estão aí. Às vezes as pessoas falam, o Espírito Santo não está fazendo as obras de antes. Mas tem pessoas que nunca cessaram os dons. Tem pessoas que vivem no espiritual até hoje. Então é uma escolha. Ou você é um crente material, ou você é um crente, aleluia, espiritual. Ou é um crente material ou espiritual. Ou você vive na carne, ou você vive no espírito. E Deus falou que Jesus, o próprio Jesus falou isso, Deus é espírito e eu procuro os verdadeiros adoradores que o adore em espírito e verdade. Então eu pergunto, qual lado você vai ficar? Espírito ou carne? Vai ficar para você essa pergunta. Deus abençoe a vida de todos os irmãos e irmãs. Amém?